Bom dia a todos. Em virtude do enfrentamento de emergência de saúde pública decorrente da pandemia do coronavírus, as nossas reuniões serão restritas aos vereadores e servidores auxiliares dos trabalhos no plenário, ficando disponibilizado aos munícipes o acompanhamento através da transmissão por rádio e por acesso remoto via internet através do site da Câmara Municipal, sãosimão.gov.leg.br. Havendo número legal de deliberar, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Senhora secretária, eu gostaria de estar perguntando aos novos colegas, porque hoje a nossa agenda vai ter um pouco extensa, porque tem 4 oradores inscritos, a não leitura da ata da sessão anterior. Os vereadores que a aprovam permaneçam sentados, quem se discordar que manifeste de pé. Aprovado. Agora, senhora secretária, gostaria de convidar Vossa Senhoria que fizesse para nós um momento com Deus. Não entendi lá, sim. Está cortando. Está cortando? Dispensamos a leitura da ata da sessão anterior, tá? E agora pedimos à secretária Carla, vereadora Jane, para fazer um momento com Deus. Secretária, está nos ouvindo? Vereadora, tudo bem? Isso. Desculpa, vereadora Cristiane, vereadora Jane, foi a secretária Liciane que falou. Como eu estou de costa aqui, Nós vamos ter acostumado que com vocês duas aí, eu pensei que fosse você, tá? Então, nesse momento, né, nessa sexta-feira, com o nosso pensamento em Jesus, nosso mestre, vamos agradecer a Ele por essa oportunidade de estarmos aqui, vivos, né, aqui no plenário, todos nós saudáveis, em tempo de pandemia. Isso realmente é grandioso e maravilhoso. E com muita fé, vamos ficar todos de pé nesse momento. Nós não podemos dar as mãos, mas vamos agradecer ao Senhor, pedindo a Ele que conceda para nós um dia maravilhoso, uma sessão de grande aproveitamento, como sempre. E com muita fé no Pai, vamos orar a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não vos deixeis caírem em tentação, e livrarmos de todo o mal. Amém, que assim seja. Então, podemos todos assentar. Vamos agora, depois da oração, com a mente mais serena, iniciar a nossa sessão com muita gratidão. Que Jesus abençoe a todos os ouvintes que nos acompanham pela Formata FM, a comunidade de Itaguaçu que nos acompanham através da internet, aos internautas e a todos nós colaboradores da Câmara, servidores públicos, enfim, a toda essa comunidade abençoada pelo Mestre Senhor Jesus. Que assim seja. Um momento só. Carla, muito obrigado pelas suas palavras. Realmente a gente sai na rua. Pessoal, vocês têm que fazer a leitura da ata da sessão anterior só para a gente ouvir a voz da Carla. Ah, que bom. Fico feliz. A gente manda um abraço para esse pessoal, né, Carla? Amém. Com a palavra, senhora secretária, para a leitura das matérias constantes para o expediente. Então, para os expedientes,
temos aí, foi protocolado, vereadora Jane, nesse instante, às 8h54, nós vamos enviar daqui a pouco o projeto de decreto legislativo de autoria do Quebinha, de número 5. A Câmara de Vereadores de São Simão realizará todos os anos, na semana em que comemora o Dia do Professor. 15 de outubro, sessão solene para a entrega do Prêmio de Educação Professora Maria Mendonça. O prêmio será distribuído em uma modalidade profissional. A modalidade profissional é destinada a reconhecer aqueles profissionais que no passado e ou no presente, em exercício de sala de aula ou na administração da educação, colaboraram com a educação de crianças, jovens e adultos da cidade de São Simão ou desenvolveram projetos ou iniciativas que fizeram com que a educação do município fosse reconhecida em Goiás e no Brasil. O procedimento para a escolha dos agraciados com o prêmio mencionado no artigo 1º será coordenado pela Comissão de Administração e Assuntos Gerais da Câmara de Vereadores de São Simão. Existe aí essa comissão, a gente às vezes quase não usa, né? Muito bom, existe aí essa Comissão de Administração e Assuntos Gerais. E os candidatos do prêmio modalidade profissional serão indicados pelas seguintes entidades e no seguinte número: 1 indicado por professores da rede municipal de ensino, 1 indicado por professores da rede estadual de ensino, 1 indicado pelo Conselho Municipal de Educação e 1 indicado pelo Conselho Municipal de Assistência Social, cuja atuação seja diretamente ligada à educação infantil e ou a portadores de necessidades especiais. E 1 indicado pelas escolas particulares, e 1 indicado pela Secretaria Municipal de Educação, e um outro membro indicado pela bancada partidária que integra a Câmara de Vereadores de São Simão. As indicações das entidades mencionadas nos incisos 3º, 4º e 7º deverão recair preferencialmente sobre os profissionais que estejam no desempenho de suas atividades. No mês de setembro de cada ano, a Comissão de Educação e Cultura da Câmara de Vereadores de São Simão promoverá reunião com as entidades mencionadas no parágrafo 1º do artigo 2º, com o objetivo de esclarecer as razões do prêmio e orientar as entidades quanto à forma de escolha para fins de indicação. As entidades que tiveram interesse nas indicações deverão apresentá-las no dia 20 de setembro de cada ano, encaminhando ofício à Comissão de Educação e Cultura da Câmara de Vereadores com as seguintes informações: nome da pessoa indicada, com qualificação completa, acompanhada de currículo e resumida a exposição que justifique a escolha. A Comissão de Educação e Cultura procederá à análise dos requisitos mencionados no artigo 4º, sendo-lhe reservado o poder de veto, sempre que a escolha recaia em quem não preenche os requisitos mencionados no parágrafo 2º do artigo 1º. Artigo 6. A Comissão da Educação e Cultura da Câmara de Vereadores convocará reunião com as entidades indicadoras até 30 de setembro de cada ano para informar o nome dos premiados. Artigo 7. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. A justificativa: o vereador Quebinha diz que é importante valorizar quem se dedica ou se dedicou para melhorar a educação em São Simão. A homenagem para prestigiar aqueles que fizeram história na educação do município leva o nome de quem se destacou no ensino municipal. Pessoa de bem, incansável batalhadora pelo desenvolvimento de nossa educação, sendo toda a sua vida pautada por ações que fizeram da profissão uma arte, um modo de vida, um compromisso com cidadania rigorosa. Símbolo de nossa brava gente, uma inquestionável liderança foi a nossa querida professora Maria Mendonça.
A proposta visa reconhecer os profissionais da educação de crianças, jovens e adultos e que no passado ou atualmente desenvolveram projetos ou ideias para a melhoria e qualidade de ensino de São Simão, estendendo-se Goiás e no Brasil. Valorizar o professor que consumiu horas e horas pensando em cada detalhe daquela aula que, mesmo ocorrendo todos os dias, a cada dia parecia ser única. Valorizar o professor que muitas vezes entra cansado numa sala de aula e, diante da reação da turma, transforma o cansaço numa aventura maravilhosa. Ensinar e aprender. Verdadeiro equilíbrio entre os 3 turnos de trabalho para poder manter sua família de forma digna, mas também o humor e a competência para que o último turno não seja prejudicado. Valorizar o professor, um administrador de curiosidades, um ser parceiro, sempre disponível para seus alunos e para seus colegas. Grande espírito de cooperação e de equipe na troca enriquecedora de saberes e sentimentos, porém jamais perde sua própria identidade. Homenagear o professor, um ser escolhido para levedar a massa, para que ela cresça e se avolume em direção a um mundo mais fraterno e mais justo. Nada mais justo que prestar essa homenagem aos professores deste município, porque ser professor é ter a capacidade de sair de cena sem sair do espetáculo. É apontar caminhos, mas deixar que o aluno caminhe com seus próprios pés. Senhores mestres e senhoras mestras, recebam da Câmara Municipal muito pouco perto do que merecem por e pelo que fazem pela nação, a nossa singela homenagem. Fábio Moura Siqueira Quebinha, o nome parlamentar, vice-presidente desta augusta Casa de Leis. Senhor presidente, então, é o que consta do expediente. Não há vereadores inscritos à mesa para apresentação de matérias. Podemos ir direto à ordem do dia dessa sessão. Eu sugiro que quebre o protocolo e dê a palavra aos oradores, ou não sei, até que o restante chegue, mas aí nós podemos ir direto à ordem do dia desta sessão. Com a palavra, senhora secretária, para anunciar as matérias constantes da pauta da ordem do dia. Então, da pauta da ordem do dia, esse projeto de decreto é uma votação somente. Então, o projeto de decreto, ora lido no expediente, de autoria do vereador Quebinha, que solicita que seja instituído no âmbito municipal o Prêmio da Educação Medalha Professora Maria Mendonça. Projeto de decreto legislativo de número 5 de 2020, em única discussão e após votação. Projeto de decreto de número 5. Cadê o Leopoldo? Chama o Leopoldo. Só um momento. Um probleminha no microfone aqui. Bom, então voltamos aí em única discussão e votação do projeto decreto legislativo de número 5, de autoria do vereador Quebinha. Então, senhor presidente, nobres vereadores, vereadora que nos acompanha aí pela videoconferência, projeto de decreto legislativo de número 5, de autoria do vereador Quebinha, em única discussão e após votação. Projeto de decreto número 5 do Poder Legislativo, vereador Quebinha, está em discussão? Em votação? Os vereadores que aprovam permanecem sentados. Quem se discordar, que manifeste de pé. Vereador, isso, a vereadora aprovou. Aprovado. Passaremos agora, então, à apreciação em segunda e última discussão do projeto de lei ordinária de número 16,
de autoria do vereador Quebinha, que institui o atendimento em atenção à saúde visual primária nos ESFs, escolas municipais e CMEIs, no âmbito do município de São Simão, Goiás. Projeto de lei ordinária de autoria do vereador Quebinha, em segunda e última discussão e após votação. Projeto de lei número 16 do vereador Quebinha está em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permanecem sentados. Quem se discordar, que manifeste pé. Aprovado. Vereadora Jane também aprovou. Então, presidente, nobres vereadores, as matérias da ordem do dia estão esgotadas. Podemos ir direto às explicações pessoais desta sessão. Vamos deixar isso falar primeiro, depois nós falamos, né? Quebrando o protocolo aí, eu gostaria de estar consultando os novos colegas, para a gente deixar os oradores fazer uso da palavra e depois nós, vereadores, encerramos. Pode ser? Presidente, consulta a Aliciane, parece que ela tinha um compromisso, vê com elas. Ela fala primeiro, tem a Jéssica, vê com ela aqui. A gente está quebrando aqui, senhora secretária, o protocolo aqui. Os vereadores que aprovam permanecem sentados. Quem se discordar, que manifeste pé. Aprovado. Gostaria que a secretária Liciane Regina fizesse uso da palavra. Só um minutinho, gente. O trem caiu aqui. A Michelle também já está lá. Vocês estão me escutando? Estamos sim, secretária. Bom dia a todos os vereadores, a São Simão e Itaguaçu, né? Estou aqui hoje para a nobre vereadora Ana Maria solicitou a presença da equipe de saúde, junto com a minha companheira de trabalho, Michele, e o nosso gerente, que é coordenadora da Vigilância Epidemiológica, e o nosso gerente de endemias, Cláudio Macedo. Infelizmente, nossa coordenadora da atenção básica não está presente, devido a um a uma particularidade dela, né? Uma amiga querida dela perdeu a mãe, e eu acho que nesse momento o companheirismo, né, e o amor ao próximo está acima de tudo. Porque não é fácil a gente passar por essa situação. Mas voltamos. Foi me solicitado esclarecimento sobre caos da saúde, gastos no hospital, certo? Parece que valores de salários, né? E melhorias. Eu não entendo o motivo dessa questão. Valores gastos, todo mundo pode ver no... Eu vou tirar o microfone, gente. Melhorou a voz? Melhorou o áudio? Peraí. Melhorou agora? Vocês estão me escutando normal ou não? Tá. Referente à EPI, principalmente, que inicialmente foi reclamado muito pelos funcionários. A gente segue normas técnicas do Ministério da Saúde. A gente se embasou na nota técnica número 4, que lá diz que, só citando um exemplo, depois os senhores vereadores quiserem estar olhando e falando, na página 20, se eu não me engano, recepção. Pode usar máscara de tecido, se tiver algum protetor. Porém, eles estão usando ainda 95. Administrativo é a mesma coisa. Como o fluxo é diminuído, pode ser utilizado máscara de tecido. E o que está sendo utilizado, N95. E outra coisa, vocês sabem que a nível mundial está faltando UTI. Não é só no Brasil, não é só em São Simão, é a nível mundial. Eu acho que todos os vereadores têm ciência disso. Então, inicialmente, ocorreu uma grande dificuldade de aquisição de EPI, mas isso foi sanado. Só que, pela escassez do material, foi-se criado um protocolo de reutilização da máscara.
E na nota técnica fala que isso pode ser. Só que todo mundo questionando, 15 dias? Não são 15 dias, são 7 plantões. Então, quer dizer, essa nota técnica, a equipe de saúde realizou, fez, mandou para o Ministério Público, e o Ministério Público deu uma devolutiva a favor. Então, a gente está fazendo tudo de acordo com nota técnica e amparo técnico. A gente não está fazendo coisa alheia. Eles estão questionando que a máscara é troca de 15 em 15 dias. Sim, porque inicialmente a máscara a tripla seria mais confortável. Porém, inicialmente, quando a gente iniciou a pandemia, ela chegou a custar R$450. E o nosso licitado era R$4,57. Vocês podem ver nas atas de licitações anterior. O que acontece? A gente não pode comprar se não for licitado. E se a gente for utilizar uma máscara tripla, a gente tem que dar 6 para cada funcionário para ser utilizada da maneira correta. Então, a gente previu a melhor prevenção contra a contaminação, escolhemos a N95. Muitos estão questionando a troca, só que isso é um protocolo aprovado, a gente tem a aprovação dele, então está feito tudo dentro das normas técnicas. A gente não está fazendo nada de irregular. E muitas vezes aqui até os colegas vereadores me questionam, nossa, licença é muito técnica. Sim, sou, porque eu sou caxias com essas coisas. E juntamente com a minha equipe técnica. Outra coisa também que me questionaram sobre valores de salários. A maioria dos nossos funcionários técnicos, eles estão credenciados. Então, não tem como a gente alterar valores. Eles trabalham de acordo com a sua produção, certo? E assim, anteriormente era um valor X, né, de valores que eles ganhavam. Foi aprovado o aumento dos técnicos de enfermagem, eles estão ganhando valor X por plantões. E assim, eu sou daquele, se você está lá no serviço, você sabe que você vai ganhar X por plantões, infelizmente não tem como a gente alterar. Independente da pandemia, não tem nada que nos rege para alterar, porque a gente tem que alterar via conselho, via aprovação, via renda do município, né? Sobre gastos do hospital, pediram até gastos de alimentação, que eu vou estar passando para vocês valores mensal, mês a mês. Por exemplo, janeiro gastou entre comida, fruta, carne, lavanderia, papelaria, oxigênio, coleta de lixo contaminado, o gás e tecidos, né, que a gente usa para confecção de capote e lençol. Janeiro foi gastado 51.759, fevereiro 40.970, março 53.000, que já foi no final de março que iniciou a pandemia, abril 49.936, maio já teve uma subida para 55.123,74. Junho aumentou, porque aumentou o número de casos, então aumentou o número de uso de oxigênio, né? Nós fabricamos capote, tecido, nós usamos aviamentos, e no mês de junho, que foi o nosso maior pico, foi para 97 mil. Julho já deu uma caída, que foi para 63 mil. Entre outras coisas também que eu queria citar, falaram muito de EPI. Como eu disse anteriormente, no mundo está faltando EPI, certo? Não é de hoje, nem desde o início da pandemia. Só que nós tivemos muitas empresas parceiras que fizeram doações, né? Um exemplo, eu vou só citar as doações, que muitas empresas elas não querem que sejam citados nomes, certo? O HCOR, que doou o último, que eles fazem questão, que doaram 4.500 aventais, Propés, máscara, aqueles face shield, aqueles protetor facial, luvas descartáveis, né, tamanhos variados, deixa eu ver aqui, teve outras empresas. Entre outros, nós ganhamos ar-condicionado, ganhamos, nós foram doados, deixa eu ver aqui, doações. Só um minutinho, gente. Por exemplo, nós ganhamos locação de 2 respiradores para o centro de Covid, capacitação para o uso desses respiradores. A empresa comprou e doou um compressor de ar comprimido que supre
a parte de ar comprimido para a sustentação dos respiradores, que tem que ter oxigênio mais o ar comprimido. Ar-condicionado, nós ganhamos de uma empresa 250 litros de álcool, 70, depois 300 litros de álcool gel, mais ar-condicionado, 3 ar-condicionado, balcão, né, para o centro de Covid, mais ar-condicionado. O Conselho de Segurança que me permitiu falar o nome, locação do gasômetro que mede, né? Os médicos também mobilizado com a situação, eles doaram as cortinas da ala Covid. A Louis Drave doou 1.350 litros de suco de laranja para funcionários e pacientes. A Caramuru doou equipe específico para a bomba de infusão, que são equipamentos que são específicos para fazer a dosagem correta de medicamento que o paciente vai utilizar. E a Atmos doou 700 litros de álcool para a gente. E entre outras coisas. E assim, o maior questionamento é sobre EPI, gente. E tem. Às vezes o funcionário ele pode discordar da maneira, mas a gente está fazendo da maneira correta. A gente não está fazendo nada de errado, porque a gente tem que ver, a gente tem que se pôr no lugar, né? Então, assim, nós confeccionamos, nós somos em Santa Vitória, vimos uma estrutura interessante, nós fizemos uma fabricação chama-se capote de brim pesado, que é um brim bem grosso, ele dá uma maior proteção para o funcionário, isso foi feito, todo paciente que entra na ala Covid, ele entra com esse capote, depois ele é utilizado um avental impermeável também, e faz troca a cada paciente que usa, né? E sobre o caos que foi citado já várias vezes na plenária aí, da saúde, a gente tem que entender o seguinte, a nível profissional, a nível Brasil, está faltando profissional, porque a demanda está muito grande. Por exemplo, eu estou tendo que sair procurando técnico de enfermagem, gente, para fazer credenciamento, para poder trabalhar, está complicado. E com a vinda dessas grandes empresas, o que aconteceu? Muitos foram associando 2 serviços, que o pessoal quer ganhar um pouco melhor, né? Teve alguns que foram e voltaram, né, para trabalhar, se credenciou de novo. A gente está tentando agir da melhor maneira possível. Em relação aos PSFs, inicialmente a gente está tentando, vai estar padronizado pelo menos um período, por quê? Nós tivemos que deixar exclusivo 3 médicos por Covid para não ter contato com outras pessoas, certo? Porque é mais viável. Só que tem outros lugares que o médico que atende no pronto-socorro é o mesmo do Covid. Nós, juntamente com a equipe e o diretor clínico, ficou decidido que o médico do Covid não faz atendimento, só em casos excepcionais, se caso faltar algum profissional na frente. Médico pode ficar doente, eu já tive 3 médicos doentes por suspeito de Covid, pai de médico que morre, que aí eu tenho que cobrir o ponto-socorro, que eu não posso deixar sem, aí o PSS fica descoberto. Então, eu acho que assim, a gente tem que ter um entendimento mútuo, né, para ver, o caos, que caos que tá, gente, não tem na unidade de saúde? Pode procurar o pronto-socorro, se for caso de emergência, né? Por exemplo, às vezes o paciente está lá com 10 dias de dor nas costas, vai no pronto-socorro, ele vai ser triado para o seu PSF, porque lá não é emergência, não é urgência. Tantos casos relatados de coisas assim simples que foram no pronto-socorro que poderiam ser atendidos. E eu peço a compreensão de todos em relação a isso. Claro que a saúde está complicada, nível Brasil, gente. Não é só aqui que não. Aqui nós estamos até estável no momento. Acho que minha fala se encerrou. Alguma dúvida, gente? Pode perguntar. A respeito do vídeo que foi realizado no hospital, e teve alguns questionamentos, porque nós fizemos vereadores, inclusive eu, entrar na área de Covid. Nós só autorizamos a entrada deles porque tinha sido feito terminal. O que significa terminal? A ala Covid, ela foi esterilizada do chão ao teto. Um exemplo, você acha que tivesse algum risco de eu me contaminar? Você acha que eu entraria lá? De jeito nenhum. Todo mundo passou álcool na mão, estava todo mundo de máscara. Se eu tivesse deixado alguém entrar sem máscara, tudo bem, mas lá não tinha perigo. Fazia uns 2 dias já que não tinha paciente. Mais alguma coisa?
Alguma dúvida, senhores vereadores? Estou à disposição. Bom, eu acho, Luciano, que não tem nenhum questionamento, não. O que a gente tem que aqui é só te agradecer por você estar vindo dar explicações para a nossa comunidade, também aos vereadores, e agradecer também você pelo seu profissionalismo, pelo seu caráter e pela sua responsabilidade com essa pasta da Secretaria de Saúde. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada. Agora vamos ouvir a Jéssica, né, que falou que teve problema, né? Não teve como falar. Então vamos ouvir agora a coordenadora de vigilância de epidemiologia, Michele Cortez. Bom dia, novos vereadores. Bom dia, comunidade. Estão me ouvindo bem? Eu recebi aqui em relação às vacinas. E quais as campanhas, né, que vamos ter agora até o final do ano. Nós tivemos agora a campanha que se encerrou de contra a influenza, que é contra a gripe. E eu vou estar falando para vocês qual foi a nossa cobertura geral. Tá, a única cobertura que nós atingimos foram os idosos, sem momentinho que a planilha fechou aqui. Michele, a gente não está conseguindo te ouvir. Se você estiver, talvez, numa sala separada, talvez a máscara dificulte um pouco a sua voz aí. Vê também como é que está sendo feita a sua transmissão aí, por gentileza. Tá, a minha transmissão está sendo feita no notebook. Vocês estão me ouvindo melhor agora? Vocês estão me ouvindo? Tá. Em relação à cobertura vacinal da influenza, nós atingimos a meta para idoso. Foi o único grupo que a gente conseguiu atingir a meta. Adultos de 55 a 60 anos, a cobertura foi de 57% da população. Gestantes, conseguimos somente vacinar 28% do público-alvo. Nossa meta é muito grande, né? Tivemos uma pouca procura pela vacina em relação à questão da pandemia. Muitas pessoas ficaram com medo, né, de sair na rua, aglomerarem. E as crianças tivemos uma cobertura somente de 70%. Foi realizado buscativos, agentes de saúde foram nas casas, convocaram os pais para trazerem os filhos, né? Porque assim, muitas pessoas não vacinaram os seus filhos, não fizeram. É uma campanha que está sendo realizada e se encerra dia 31 de agosto. É a campanha de vacinação contra o sarampo, que independente de se a pessoa está com o cartão completo, tenha tomado anteriormente, ela tem que tomar uma dose a mais, né, de reforço, que é da idade de 20 até 49 anos. Nós vacinamos, até o momento, 2.600 pessoas nessa faixa etária. E a gente aproveita a oportunidade para convocar as pessoas que não vacinaram ainda contra o sarampo para comparecer à sala de vacina até o dia 31 de agosto. Esse ano também teremos mais 2 outras campanhas de vacina. Uma campanha de multivacinação, que vai ser realizada do dia 5 de outubro a dia 30. Ela é uma campanha para menores de 15 anos de idade, para que os adolescentes, crianças e adolescentes completem o cartão de vacina. É destinada essa campanha às pessoas que estão com o cartão em atraso. Tem alguma vacina que era para ter tomado, em algum momento ele não compareceu à sala de vacina. Outra campanha que vai ser realizada no mesmo período
É a campanha novamente contra a paralisia infantil. É uma campanha para crianças de 1 ano a menor de 5 anos, e vai ser a campanha famosa gotinha, né? Que é contra a poliomielite. Esse ano teremos a campanha de vacinação canina. O ano passado nós não tivemos essa campanha, devido ao laboratório, o produtor não conseguir produzir a vacina. Esse ano a campanha vai ser revisada de 1º de setembro a 11 de dezembro, e não teremos o dia D de vacinação por questões de aglomeração. Então, ano passado não tivemos a campanha canina, né, contra a rádio canina, e esse ano teremos também. Em relação à cobertura das demais vacinas de rotina, infelizmente, nossa cobertura é baixa. Eu consegui puxar um relatório ao longo dos anos. Deixa eu abrir aqui. Então, já vem muitos anos. Por que a nossa cobertura sempre é baixa? Por 2 motivos. Para calcular a nossa meta de cobertura vacinal, né, que são nossas crianças que temos que vacinar até 2 anos, que são as vacinas mais importantes para a vida da criança, eles fazem o cálculo, a base de cálculo, referente aos nascidos vivos no município. Então, eles pegam as crianças que nasceram no último ano, nos últimos 2 anos, né? E com isso eles já colocam uma meta de vacinar, baseado nesse quantitativo, 95% dessas crianças que nasceram aqui. A gente sabe que não é segredo para ninguém, né? Várias crianças de outros municípios, né, outras gestantes de outros municípios vão poder ganhar bebê aqui. Então, temos muitos, a gente fala, partos de ocorrência. São pessoas que não residem no município, né, e vêm para cá para poder ganhar bebê. Então, com isso, aumenta nossa meta, a gente não consegue atingir. Outro problema é que o Ministério da Saúde, ele considera a cobertura vacinal, ou seja, que aquela criança está vacinada no tempo certo, a criança pode na data preconizada. Por exemplo, tem uma vacina que ela tem que ser feita aos 2, 4 e 6 meses. Se a mãe trouxer a criança, e a criança estiver na idade de 3, 5 e 7 meses, a criança vai ser vacinada, foi imunizada. Mas o Ministério da Saúde não contabiliza para cobertura vacinal. Ou seja, não teve que ela está vacinada. Então, por isso que a gente não consegue atingir a meta também. Foi feito recentemente, agora, um projeto Imuniza Goiás, onde São Simão enviou um plano para ações para poder a gente conseguir atingir as metas, e foi feita essas 2 sugestões. Eles basearem no parque de residência, ou seja, as pessoas que residem aqui, né, para fazer o cálculo, e também para eles considerarem as crianças que foram vacinadas sem atraso, né, porque algumas, inclusive, né, tivemos falta de vacina também, né, do Ministério da Saúde, mas que seja considerada a nossa cobertura vacinal. A minha parte que foi solicitada é essa. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser que eu faça algum esclarecimento. Eu sei que o áudio ficou muito ruim, né, por questão de internet, mas então, estamos à disposição. Pessoal, alguém tem alguma pergunta aí para a Michele? Michele, muito obrigado pela sua presença, obrigado pelas palavras. E essa casa conta sempre com vocês e sempre precisar, estamos às ordens. Agora vamos... Ok, eu que agradeço a oportunidade. Sempre que precisar, nós estamos à disposição para qualquer esclarecimento. A comunidade agradece. Vamos ouvir agora o gerente de endemias, Glauber Alves Pereira Macedo. Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras e ouvintes da formato Rádio FM. Glauber Macedo, gerente de endemias, a pedido da nobre vereadora Ana Maria, estamos aqui para prestar esclarecimentos como é que está o andamento aí do controle do Aedes aegypti em nosso município, São Simão e Itaguaçu. Eu preferi vir pessoalmente para a gente ter esse contato mais próximo e poder gerar perguntas, né? A gente sabe que o tema dengue ele é bastante conhecido e não sei se é porque é bastante conhecido, às vezes
as ações, né, a forma de combater passa despercebido em algumas épocas do ano. E talvez eu aqui, vocês fazendo perguntas, a gente pode estar respondendo, e quem está nos ouvindo, a gente pode, através das respostas, né, estar educando ainda mais a nossa população em relação ao Aedes. Nem todos vão poder ver, mas eu trouxe aqui um sistema de monitoramento do Aedes zero. É um sistema que é trabalhado no Goiás inteiro. Então ele mede aí com precisão como é que está sendo aí o controle do foco, né? Quantos imóveis foram trabalhados, quantos imóveis ficaram fechados no município. E através desses dados, que ao final do mês, quando a gente insere as visitas, né, os dados, a gente consegue medir como é que está o nosso município. E através dele, o estado de Goiás, São Simão, consegue tomar as medidas cabíveis em prevenção à dengue. Ali no caso ali, ó, eu peguei um dado de julho. Como todos sabem, a gente está vivendo um ano bem atípico, né, de pandemia, e todos os olhos estão realmente voltados aí para o controle, para o combate ao Covid. E nesses olhos, voltados somente para o controle do coronavírus, a gente percebe que a população ainda deixa a desejar, né, no combate à dengue, por mais que estejam em casa. Mas o bom disso é saber que todo município tem um setor de endemias, tem vários funcionários envolvidos e não deixam a peteca cair, e através desses agentes de endemias, com os agentes de saúde, a gente consegue, no decorrer do ano, vencer, né, a maior parte da batalha. A gente não consegue vencer 100%, mas a gente consegue eliminar e manter, né, em algumas épocas do ano, longe dos infortúnios trazidos pela dengue. Esse dado, pessoal, esse sistema está desatualizado, né? Vocês podem ver lá o total de imóveis, né? Em São Simão é 7 mil, não é mais, é quase 11 mil imóveis. Para nós, da Endemias, o que conta imóveis não é somente o imóvel construído. É um terreno baldio, por exemplo, é um imóvel em construção, tudo isso é o imóvel para nós. Está desatualizado, a gente já fez o recadastramento, já enviou para eles, para ser inserido, até então não foi inserido. Mas todos os meses a gente consegue trabalhar na casa aí dos 80% a 100%. Aí ele gera, né, os imóveis visitados, os imóveis trabalhados, os imóveis com foco. No caso ele está amarelo, vou começar falando por ali. Ele pode ficar verde, que é quando não encontra nenhum foco. Então, praticamente, nos últimos 20 anos aqui em São Simão, é impossível não encontrar foco. Então, quando você encontra foco, né, fica já amarelo, né? Quando o imóvel fica fechado, numa quadra, por exemplo, o dado já começa a mudar para a coloração amarela. Então, sempre São Simão está em alerta. Por quê? Porque aquele imóvel fechado ele pode ser um potencial criador do Aedes aegypti. Então, ele sempre nos alerta que em algum lugar, né, para a gente ficar sempre atento e continuar executando as ações. E aí ele gera os dados. Por exemplo, 11 mil imóveis trabalhados, a gente conseguiu visitar em julho, por exemplo, 8.324 imóveis. Desses visitados, conseguimos trabalhar 6 mil imóveis. Desses 6 mil imóveis, ficaram aproximadamente 2 mil imóveis fechados. Desses imóveis trabalhados, foram encontrados 137 focos. À medida que a gente vai encontrando foco, o índice vai aumentando. Aí pode gerar a pergunta, Cláudio, esse índice 2,17 em julho, ele pode ser um problema? Pode. Um foco pode ser problema, porque um foco ele tem um potencial de contaminar um raio de 150 metros do local. Então, se a gente traçar um raio de 150 metros, como eu vou mostrar para vocês, pode ser que atinja aí entre 200 a 320 imóveis. Só um foco. Então, por isso que tem que ser eliminada a larva. E quando eu vou na rádio, eu sempre passo a informação que a gente tem que trabalhar em cima da larva. Se não tem larva, não tem mosquito voando. Se não tem mosquito voando, não tem mosquito se reproduzindo. Então, aquele cuidado que eu sempre peço, para a gente estar olhando aí qualquer água parada, seja ela numa tampinha, seja ela num vaso, seja ela numa água de cachorro,
seja ela num balde, seja ela num tambor. E, infelizmente, a gente não tem uma distribuição de água correta em São Simão. Acaba que em muitos bairros as pessoas acumulam água em tambor e baldes, né? Porque falta água num determinado horário do dia e só chega no final. E às vezes aquele deixar para cuidar daquele criadouro passa dias e o mosquito só precisa daquele local para se proliferar. E quando tem um encontro de foco, às vezes não há eliminação correta. Como assim, Cláudio? A gente sempre orienta a lavar a borda. O mosquito ele coloca sempre a larva abaixo da borda. As pessoas têm o hábito sempre de lavar o fundo, né, e encher novamente. Em contato com a água, 30 minutos depois, já tem novas larvas. E aí, de 6 a 7 dias, devido ao nosso clima, já tem mosquito voando. E quando tem mosquito voando, ele vai atrás do alimento dele. O alimento dele é o sangue. Então ele vai para dentro da casa. Aí que surge os infortúnios, como a gente já sabe, no ano inteiro. Ah, tá cheio de mosquito, faça um combate aqui, aqueles questionamentos. Então o CIMAIS ele dá esses dados para a gente de forma precisa. Eu não trouxe um dado do ano inteiro para não ficar extenso. Aqui, como vocês podem ver, está desatualizado. Nós não visitamos 100% de imóveis, mas como o CIMAIS está desatualizado, ele mostra que nós visitamos 109%. Mas nós não visitamos 109%, os 100%. Visitamos na casa dos 80%, que é uma grande vantagem, você conseguir visitar. Uma outra pergunta que pode surgir, que a gente sempre orienta a população. Os imóveis fechados, para mim, Cláudio, é o maior problema, porque quando fica fechado, a gente não sabe o que é que tem lá dentro. E quando fica fechado, como é que fica fechado? O agente visitou, não tem morador. O agente visitou, tem morador e tem recusa. O que é recusa? É o morador não deixar entrar. Eu não sei se é em todo o município, mas em São Simão eu percebo que a população parece que tem um certo receio de receber o agente de endemias. E quando ele está lá para simplesmente fazer o seu trabalho. Visitar e orientar, né? Ele não está lá para punir. E as pessoas que recusam, quem está me ouvindo, eu peço que não recuse a visita do agente, porque esse imóvel fechado, ele pode se tornar o problema do bairro inteiro. Como eu falei anteriormente, ele pode contaminar um raio de 150 metros, como a gente já visitou vários imóveis. A pessoa recusa o agente de endemias, o agente de endemias entra em contato comigo, eu vou até o imóvel e informo, ó, nossa visita é altamente técnica, a gente precisa visitar, porque se eu deixar seu imóvel fechado, o CIMAIS vai ficar em alerta. Aí eu explico, esse alerta por isso, né? Não pode deixar fechado, a gente entra. E quando eu entro, vocês podem até duvidar, mas, por exemplo, de 10 imóveis que eu visito de recusa, 9 eu encontro foco. E quando eu encontro foco, eu mostro o morador. Está vendo aqui, ó, a importância do agente de endemias entrar? Porque através desse encontro de foco a gente consegue passar mais informações para vocês, né? E tira aquele problema do local, consequentemente do bairro. Só um momentinho. E esse sistema é muito preciso. Como vocês podem ver aí, ó, aqui está o mapa de Itaguaçu e ali está o mapa de São Simão. Vocês podem perceber aí, está amarelo, verde e vermelho. Amarelo, verde. Quando a gente visitou um quarteirão, para as outras pessoas são quadras, né? Mas para a gente de endemias é quarteirão. Quando visita aquele quarteirão, aquela quadra, e não encontra nenhum foco, tudo fica verde. Aquela quadra. Se um imóvel ficar fechado, o quarteirão inteiro fica fechado, porque subentende que vai ficar em alerta. Se encontra foco, fica vermelho, que é mais perigoso ainda, porque aquele foco pode contaminar um raio de 150 metros. Então, em cima desses dados, a gente trabalha essas ações. Só um momentinho. Então, o que eu acabei de apresentar para vocês, inicialmente, foi como é que funciona o sistema integrado, que através dele a gente desenvolve diversas ações, né? Falei como é que seria, como é que a gente relata, né, no dia a dia.
mostrar os índices. O nosso objetivo aqui é mostrar os índices de infestação dos períodos compreendidos entre março a julho. Eu comecei com março porque em março foi o momento que estourou a pandemia no Brasil. Então todo mundo ficou em casa, e quem ficou em casa, muitos fizeram seu trabalho. Em alguns setores da Secretaria de Saúde, ou muitos órgãos, tiveram que fechar, né? Só que o agente de endemias não deixou de trabalhar desde o dia 12, o dia 13 de março. E aí vocês vão ver aí um agravante. Como assim, Cláudio? Um agravante. Muita gente estava em casa, mas não recebeu o agente. Teve algumas recusas, e eu não coloquei ali porque a gente conseguiu depois reverter visitando, né? Aí quando a gente visita aquele imóvel que ficou fechado, a gente coloca ele como um imóvel recuperado. Ou seja, eu consegui entrar naquele imóvel que ficou fechado. Então, recuperados elevou, né, o número de imóveis visitados. Como eu falei, o sistema está desatualizado, ele está na casa aí dos 10 a 11 mil imóveis, né? O índice foi para 2,65, imóveis visitados no mês de março, antes de explodir, né, antes de explodir a pandemia, conseguimos visitar 10.324 imóveis. Desses visitados, conseguimos entrar em 7.637. Desses 10.000, 2.687 ficaram fechados. Desses imóveis que nós trabalhamos, encontramos 214 focos. É muito. É muito. Já é muito, veja lá 200, né? Então o índice elevou para 2,65. Quanto mais imóveis ficam fechados, quanto mais foco encontra, mais o índice eleva. Aí está o mapa como ficou em março, né? Completamente visitada a cidade, mas com os imóveis fechados. Um outro dado, já de abril, observa que 2,3 ficou fechado, né? 2,14 já ficou com índice alto. No mês seguinte da pandemia, o número elevou e as pessoas estavam em casa. O meu entender é que deveria diminuir, porque a maioria dos imóveis que ficam fechados, as pessoas, não, é porque eu não estava em casa. Percebam lá que ficou 3.170 imóveis fechados. Então a população ela não tem uma desculpa exata para dizer assim, não, eu não fiz a minha parte. E quando a gente fala em dengue, o controle é de todos, né? O trabalho é de todos. O agente de endemias, como eu falei em muitas reuniões, em muitas visitas que eu faço, nós temos 30 dias no mês. Em 30 dias no mês, o agente só passa um dia. Então, 29 dias é por conta do morador. Nada mais justo do que o morador fazer a sua parte, todos os dias. E eu até coloquei um panfletinho na mesa de vocês. Esse trabalho aqui é de 10 minutos, né, por semana. A gente pede 10 minutos por semana, que é o suficiente. Não é 10 minutos por dia. E esse anúncio aí, esse panfletinho, ele é trabalhado há mais de 15 anos. Então, assim, as informações são passadas todos os meses. A gente não está com o quantitativo de agentes suficientes, né, para poder atingir 100% dos imóveis visitados, mas vão chegar agora mais novos, 5 aprovados no último concurso. Então vai dar uma elevada. Nós temos no momento 4 agentes trabalhando na área. Nós temos no momento 2 agentes fazendo o controle de bueiros, é uma das ações também que a gente está fazendo, que é o controle de ratos e baratas no nosso município. E a Michelle me mandou agora há pouco um informativo que a campanha antirrábica vai começar agora, 1º de setembro, aí vai até dia 20 de dezembro. Então, não somente o agente de endemias, a Secretaria de Saúde tem executado o trabalho da dengue, né? Tem executado outros trabalhos também. E o nosso quantitativo está pouco para esse tanto de função, de trabalho. E a gente consegue assim desenvolver. Por isso que eu peço sempre que a população nos auxilie, nos ajude, faça a parte dele, porque muitas vezes a gente não vai conseguir visitar aquela área e o próprio morador, por ele passar 29 dias no mês, né, ele tem toda a responsabilidade do seu imóvel. Aqui mais uma vez, ficou muito imóvel fechado, né, encontrou muito foco, consequentemente o mapa fica mais vermelho. E aí o último, que a gente não finalizou agosto, então só trouxe o de julho,
que já melhorou, né? As pessoas começaram a sair de casa, começaram a voltar à sua vida normal, então o índice baixou, mas também baixou porque nós estamos num período seco. O período seco é normal, né, baixar o índice, o encontro de foco, quer dizer. E a vereadora Ana Maria, ela se preocupou muito bem em perguntar, né, como é que seriam as ações, por exemplo, no período de chuva, que antecede, né? O trabalho mais importante que eu considero na endemia, nesse período, Ana Maria, é o manejo ambiental. Fizemos no ano passado, e já no período chuvoso, e não foi necessário fazer uma segunda etapa em janeiro. O que seria o manejo ambiental? O manejo ambiental é fazer uma coleta de todos os criadouros em todos os imóveis da cidade. A gente sabe que em determinado momento, ou época do ano, o morador passa, às vezes, 2, 3, 4 meses despercebido com o mesmo lixinho ali, que possa servir de criadouro, que possa servir de armazenamento de água. E quando chega o período chuvoso, eles ficam preenchidos. E antes do período chuvoso, o trabalho mais importante que eu considero é o manejo ambiental. Então, todos os anos, a gente tem feito manejo ambiental, que, fazendo a eliminação desses criadouros, quando vier o período chuvoso, vai vir só água, normal, não vai ter criador naquele local. Então, vai baixar o índice. E vocês devem se lembrar que em 2017, a gente teve um surto de dengue, né? Não foi uma falta do manejo ambiental, foi porque foi um período muito tenso em toda a região, né? Teve surto aqui, teve surto em Paranaguara, teve surto em Caçu, teve surto em Cachoeira Alta, em Santa Vitória, e a gente buscou parcerias aí com a Vigilância Sanitária de Goiânia. Eu acho que vocês se recordam, veio, acho que uma equipe de 12 pessoas para auxiliar os agentes de endemias, os agentes de saúde, e a gente passou por esse período. E desde então a gente tem trabalhado firmemente no período pré-chuva, o manejo ambiental, que é o trabalho mais importante. Passou esse período aí, vocês podem ter certeza que vai continuar como a gente está agora, né? Eu posso fazer uma pergunta, eu acredito que vai ser 100% do sim, ou quer dizer, do não. Você não vê ninguém falando, ó, está tendo surto de dengue. Vocês estão vendo? Está tendo uma infestação de dengue. Não estão vendo. Muita gente está chegando no hospital com suspeita de dengue. Não está. Inclusive, esse mês a gente não tem, a gente teve uma notificação. E quando a notificação chega na Secretaria de Saúde, quando chega na endemias, a pessoa passou pelo hospital com uma suspeita de dengue. Acho que a Michele sempre me explica que a suspeita, a Maria pode até, como enfermeira aqui, ela pode até me corrigir se eu falar errado. São três sintomas semelhantes com muitas outras doenças, com infecção de garganta, com infecção intestinal, que é febre, dor de cabeça, dor no corpo. Quando a pessoa chega com esses 3 sintomas, imediatamente, até para descartar se seria dengue ou não, porque dengue ela é uma endemia, ela não é epidemia e nem pandemia, ela existe, ela está por aí. E pode ser que em algum momento a pessoa possa ser afetada pela dengue. Então, para descartar, é notificado, e essa notificação chega para endemias. Quando chega na endemias, a gente tem que fazer um bloqueio com inseticida num raio de 150 metros daquele local, né? Só que para ser mais específico, ser mais correto, a gente faz uma pesquisa antes, né? A gente vai lá, faz uma delimitação de foco, né? Vê onde é que realmente teve, por que teve foco, por que foi notificado, se tem foco naquele local e se realmente a pessoa está com dengue. Muita gente que é notificado com suspeita de dengue no hospital e a notificação chega para nós, a pessoa está com infecção de garganta, infecção urinária, né? Uma outra enfermidade que não é dengue. Aí a gente pega todos os exames, faz uma comparação e através dessa comparação a gente faz o bloqueio ou não, né, naquele local. Mas a gente não deixa de fazer o bloqueio, que é muito importante porque a gente sabe que aquele local ali pode ter um mosquito alado. Esse mosquito alado é o que vai fazer aí, trazer infortúnio para a pessoa e, consequentemente, talvez aí gerar dengue. Então, esse trabalho é muito importante do bloqueio mediante a verificação, a investigação se a pessoa está com dengue ou não. Aí, como é realizado o bloqueio de casos, Cláudio? Eu utilizo o Google Wave. O Google Wave é um sistema aí, via satélite que você consegue gerar um raio de 150 metros correto.
Vocês podem perceber aquele círculo ali? Verifique lá, ó, tem 1, 2, 3 quarteirões, né? Eu tracei um raio de 150 metros ali, acho que ali é o popular. Verifique o tanto de imóveis que tem lá. A gente faz a delimitação do local em 20 imóveis para frente, para o lado direito, 20 imóveis para o lado esquerdo do imóvel, para frente e para trás, e depois faz o bloqueio com inseticida. O inseticida é a regional que concede ao município, né? A gente só compra em casos excepcionais, como a gente teve que comprar há uns 4 meses atrás, que a regional não estava mais concedendo o Malathion, que era o inseticida que era utilizado. Agora mudou, agora um tal de Cielo, agora está retirando o Malathion para fornecer o Cielo, que é um pouco mais potente do que o Malathion, porque o Malathion já não estava mais fazendo efeito para o Aedes. Daí a importância de cada morador fazer a eliminação do criador em casa, né? Então é assim que a gente faz os bloqueios. As causas de surgimento do Aedes são as mesmas, que todo mundo já conhece: caixas d'água e tambores destampados com água parada, bueiros a céu aberto, terrenos baldios como atual, todo grande problema em período chuvoso. Para combater isso, a gente sempre repassa uma lista de terrenos baldios para o Código de Postura. O Código de Postura, como vocês são sabedores, é um órgão que tem o poder de aplicar a lei, de fiscalizar e aplicar a lei, e assim eles fazem, né? Aquele lote que dá problema, ele vai lá, notifica, entra em contato com o proprietário, e se o proprietário não limpar no decorrer de 15 dias, eu acho, né, é colocado na dívida ativa. E aqui eu quero fazer um agradecimento especial ao vereador Quebinha, que muitos terrenos aí, as pessoas entram em contato com ele, e ele corre atrás e tem conseguido coisas que a gente passa aí 2, 3 meses, eu mesmo já perturbei ele umas 2, 3 vezes, e ele conseguiu imediatamente, até por conta própria, né, Quebinha? Porque, às vezes, os setores não estão disponíveis para poder realizar, e o Quebinha vai lá e resolve, né? Já passei para vocês também, em contato de WhatsApp, o vereador Camilo sempre entra em contato com a gente, sempre solicitando para fazer vistorias, Ana Maria, Adriano sempre pede. Então, assim, essa comunicação é importante, porque às vezes eu não estou vendo, vocês estão vendo. E quando vocês verem, a gente tem a possibilidade de fazer a eliminação desses criadouros. Falta de zelo e colaboração do morador para com o seu imóvel. Vocês sabem que isso acontece, né, em muitos lugares. Não seria diferente em São Simão. Reincidência de encontro de foco. Como assim? Eu passei em janeiro, passei em fevereiro, passei em março e encontrou. Reincidência, 3 meses seguidos. Antes a gente trabalhava com a advertência que veio da Vigilância Sanitária da Regional de Saúde de Rio Verde. É uma orientação para entregar uma advertência, só que isso estava atrapalhando o trabalho do agente, estava aumentando o número de recusas. A gente entregava a notificação e dava um prazo. As pessoas já enxergavam aquela notificação com um tapa na cara, com um murro, né, com uma agressão. E nada mais era do que uma orientação. E essa lei, ela tem, sim, que estava descrita na advertência, ela tinha o poder de aplicar multa. E em São Simão não tem uma lei específica para multar. Anápolis tem, Acreúna tem, Rio Verde tem, Santa Helena tem. Eu acredito que esse projeto já passou pela Câmara, e eu queria pedir para os senhores, né, continuarem vendo, porque, infelizmente, a gente sabe que tem muitas coisas que precisam doer no bolso da população. E a população não pode deixar somente nas costas da Secretaria de Saúde, nas costas do vereador Camilo, nas costas do vereador Baiano, da Ana Maria, do Lazinho, do Quebinha, do Adriano, do Leopoldo, do Fábio, da Jane. Não pode deixar somente nas nossas costas. Ela tem que também ser responsabilizada. Porque quando a população quer cobrar, ela vem atrás da gente, e a gente de prontidão, né, a gente tenta fazer o máximo para resolver aquele problema. E esse projeto ele foi recusado, eu não sei porquê, né, que seria uma ajuda, né, não seria uma punição geral, era somente nos casos de reincidência, né. A gente conseguiu já reverter muitos. Por exemplo, quem não conhece aqui,
os ferro velhos de São Simão. Quem não conhece aqui, os TBs de São Simão. Quem não conhece aqui, os lugares complicados de São Simão. Eu não posso citar o nome, mas todos sabem que nós tivemos um problema aqui há 2 anos atrás, de um determinado morador do bairro Vila Bela, que teve que ser envolvido todas as secretarias praticamente, e nós resolvemos, né? Lá existe ainda foco? Existe, mas não na quantidade que era todos os meses. Então foi uma ação conjunta. Então, Clauber, Secretaria de Saúde, não tem condições de executar todas as penalidades sozinho. Penalidade assim, dá uma advertência, né? E eu acredito que essa lei seria muito válida para São Simão. Ferro velhos e acumuladores de lixo, com vários tipos de criadouros. O manejo ambiental, como eu falei, que é um trabalho muito importante no período pré-chuvoso. Precisa ser feito e vai ser feito. Aqui está algum memorial fotográfico, né, do que a gente encontra no dia a dia. Locais apropriados para fazer ali o armazenamento correto de lixo, mas a gente depara com algumas situações. Alguns bueiros estão aí com problemas estruturais, mas a gente tem sempre repassado para o secretário de Infraestrutura, e lá ele tem feito o conserto. Inclusive o vereador Adriano, eu não sei se foi o ano passado, né, vereador, que solicitou, né, que fosse feito uma vistoria em todos os bueiros para fazer o conserto, e foram muitos, né? Alguns tipos de criadouros, latas, né? A gente ali fazendo a vistoria. Nos ferrovelhos a gente encontra em período chuvoso isso aí, vereadora Ana Maria. Muita água parada e às vezes muito difícil de ser eliminado, né? Aí tem que ser um trabalho de formiguinha mesmo, aos pouquinhos, e tirando toda essa água desses locais. A gente ainda encontra casas abandonadas com piscinas, né? Que não estão tampadas corretamente. E isso gera um problema para todo o bairro. Tambores, caixa d'água, poços destampados, né? Outros tipos de criador comum também que a gente encontra. Tem muitos moradores em São Simão que têm barcos, né? E estão até armazenados de forma correta, mas passam despercebido na parte que pode ser colocado peixe, pode ser colocado algumas coisas ali de comida, né, de alimento, e acumula muita água. A gente encontra muita água. Às vezes o imóvel da pessoa está completamente limpo, sadio, mas esse criador aí é um dos criadores em potenciais também em São Simão. Muitos moradores acumulam lixo inservíveis, né, que não vendem e também não faz o descarte correto. E período pré-chuvoso acontece de potencializar o encontro de foco. Alguns buracos que a gente encontra, quando a gente encontra, a gente passa para o setor de infraestrutura, e nos últimos 2 anos tem sido resolvido, né? Isso aqui é um exemplo que eu trouxe, é um exemplo de 2017. Né? Era um problema muito grande ao lado da horta comunitária. Né? Então já foi feito o asfaltamento, né? Então esse buraco aqui trouxe muito transtorno para mim na época, porque realmente surgia muita larva, muito mosquito. E quando a gente tem, uma das ações também que a gente realiza durante o ano, estava realizando, né? Era o combate do AIDS zero, né? Era a força-tarefa contra o AIDS. Então todo mês vinha 2 ou 3 bombeiros, e a gente fazia essa vistoria nesses locais. Né? E quando o morador tem resistência, a gente sempre passa para o corpo de bombeiro para ele vir nos auxiliar e aplicar aquela multa, aquela advertência nele, né? Para sanar esse problema. As ações para minimizar o surgimento de foco, o transtorno, o uso de inseticidas nos casos de bloqueios, né? A eliminação dos criadouros, as visitas diariamente. Também estávamos realizando, né, com muita frequência, antes, né, de explodir a pandemia,
eram as palestras escolares, né? Não somente nas escolas, mas também em igrejas estávamos nos indo, né? Para fortalecer nosso trabalho. Infelizmente, a gente não está podendo executar essa ação. Também estávamos executando teatros, muito importante, né? O teatro ele tem uma força muito grande. Quando a criança vê, né, ela assimila muito rápido, né? Então ela chega em casa, papai, hoje lá na escola foi ensinado assim, foi ensinado isso, né? A gente não pode fazer isso, né? Tem que cuidar todos os dias. Então o pai acaba que, às vezes, até esqueceu, passa despercebido mesmo, e a criança lembra e o pai se compromete ali junto com ele a executar. Então o teatro é muito importante, a gente estava realizando também, e no momento está paralisado. Aí são os mutirões, com os agentes de saúde, né? Eu deixei essa foto para vocês verem, porque a vigilância sanitária também ela nos auxilia. Sempre que a gente precisa, a gente repassa os casos para ele de reincidência. E na época, o momento está também, mas na época o Lulu ele se comprometeu e acho que potencializou esse trabalho da vigilância sanitária. E vocês podem estar percebendo que a vigilância sanitária está bem atuante nos últimos dias, nos últimos meses e anos. Inclusive, a vigilância sanitária também tem feito a fiscalização em muitos lugares, né? E a vigilância fazia o trabalho também de controle da dengue. Que no trabalho a dengue não é somente responsabilidade da endemias, como eu sempre falo, é responsabilidade de todos. E o Lulu, na época, ele se comprometeu demais com a gente. E as sugestões que a gente passava, né? A gente passa sempre para diminuir a infestação dos bairros, é a criação de projetos de lei para punir os reincidentes de encontro de foco, envio de notificação de termo de advertência pela vigilância sanitária. Ainda assim, a endemias não executa mais, mas a vigilância sanitária, nos casos de reincidências, ainda executa. Cobrança da limpeza e manutenção dos terrenos baldios pelo Código de Postura, como eu falei, tem sido realizado todos os anos. Resolução de alguns e pequenos problemas estruturais, recuperação de bueiros, né? Recapeamento de alguns buracos, né, em ruas, e isso tem sido feito. E queria muito que vocês fizessem perguntas, eu sei que estendi um pouquinho, mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Você vai perguntar? O vereador Camilo quer fazer uma pergunta. Só gostaria de saber a coleta de pneus, como é que está? Certo. A coleta de pneus, ela não é exatamente uma atribuição da Secretaria de Saúde. O caminhão da coleta seletiva é da coleta seletiva. E ele fica responsável pelo meio ambiente, o uso do caminhão. Sabedores que em São Simão nós temos dois galpões, né? Um de reciclagem e outro de armazenamento desses pneus. Em julho do ano passado, eu, Marquinhos e o Corpo de Bombeiro passamos em todas as borracharias, informando para ele que aquele material era um material reciclável, mas, de certa forma, era um lixo. E esse lixo, nada mais justo do que o próprio produtor fazer o despejamento correto. A gente informava, nós temos um galpão, né? A Secretaria de Saúde, o município de São Simão, com a ajuda do meio ambiente, o infraestrutura, pelo menos uma vez vamos se comprometer a vir aqui e fazer esse resgate dos pneus e levar para lá. Quem faz isso? Eu sempre disponibilizo um agente ou dois agentes de endemias para fazer a orientação lá para o borracheiro, informando, estamos aqui para te ajudar, não para colocar o lixo em cima do caminhão. É uma pergunta muito importante, Camille, e eu já me revoltei demais com esse trabalho, porque em todos os municípios existem vices, e esse era um vice específico que foi colocado para os agentes de endemias, né? E muita gente, às vezes, olha ainda para o agente de endemias como um catador de lixo, como uma pessoa que não tem uma responsabilidade a ser executada. E muitos trabalham, né, a
a coleta dos pneus, acaba que muitos borracheiros sempre deixou eu nas costas do município. E a gente tem trabalhado aí, até agora a gente tem trabalhado para informar que esse lixo, ele é do borracheiro e não do município. E nós temos um lugar adequado. Muitos se comprometeram a levar para lá, né? Não, nós temos, é porque às vezes eu sei que você não tem um caminhão correto, não tem pessoas, e realmente a gente não tem mão de obra para colocar especificamente para aquilo. Mas todos os meses é feita a coleta, pelo menos uma vez ao mês é feita a coleta desses pneus e levado para o barracão. Aí, através do meio ambiente, da secretária Danila, ela sempre entra em contato com a Reciclanip, que a cada 2, 3 meses vem aqui, faz o resgate desses pneus e leva para Goiânia. Mas é isso, a cada uma vez é repassado, sim, nas borracharias, a gente tem feito. Aí, no caso da Endemias, a gente sempre disponibiliza 1 ou 2 pessoas para ajudar, um para orientar e o outro para ajudar, não fazer o carregamento. A gente teve uma certa resistência quando a gente começou a fazer esse trabalho de reorientação, porque as pessoas queriam que a gente passasse lá e pegasse os pneus, como se eles não tivessem responsabilidade nenhuma, né? E a gente passou para a responsabilidade para ele. Assinaram um termo de compromisso, na época, todo com a vigilância sanitária, e muitos se comprometeram. Às vezes, vocês podem passar, ver pneus ali 2, 3, 4, uma semana, 10 dias, mas sempre tem alguém fazendo o resgate desses pneus e levando para o barracão. Ok, Glauber. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Algum vereador? Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês. E a gente tem um respeito muito grande com o pessoal de Endemias, principalmente eu tenho um carinho muito especial com o pessoal de Itaguaçu, e com certeza essa casa aqui, sempre quando entra um projeto que é fundamental, de importância, e que dentro da legalidade, da legitimidade e da comparecer jurídico que respeita a todos os órgãos, com certeza aqui aprova e é o respeito que nós temos por eles, por isso que a gente admira tanto o trabalho deles, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês. A palavra está franca, senhores vereadores. Bom dia, senhor presidente, nobres pares, ouvintes da Rádio Formato FM, internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, eu me levantei só para parabenizar a toda a equipe da saúde, a secretária Aliciane, em nome dela eu cumprimento todos os funcionários, parabenizar o Clauber pelo excelente trabalho que ele vem fazendo no nosso município, conduzindo com excelência os trabalhos. A gente sabe que é uma missão muito difícil, porque muitas vezes faltam, como você mesmo disse, vocês passam uma vez no mês e o resto fica na nossa responsabilidade, e nem sempre a gente tem os cuidados necessários, e muitas das vezes a gente perde o controle e os números às vezes aparecem de forma alta, mas nós, como cidadãos, a gente tem uma responsabilidade muito grande sobre esse controle, principalmente da dengue. Eu acho que quanto mais cada um fizer a sua parte para ajudar os profissionais que a gente tem à disposição para nos ajudar, menores vão ser esses números e, consequentemente, menos casos vai ter no nosso município. Então, eu me levantei só para dar os parabéns, Cláudio, a você e toda a sua equipe, a nossa secretária e a todos os trabalhadores que se empenham na área da saúde. E comunicar também como hoje a gente concluiu mais uma etapa da Comissão de Finanças e Orçamento, a qual eu estou como presidente. Nós concluímos mais uma etapa da votação dos pareceres. O vereador Quebinha pediu uma parte nos relatórios referente ao ano de 2008, ele solicitou o questionamento e que os ex-gestores e comerciantes da época viessem aqui prestar esclarecimento para a comissão, e foi acatado o pedido do vereador, e
no mais, a comissão já está encaminhando ao presidente Lazinho os pareceres que já estão devidamente aprovados e já estão à disposição do presidente para marcar o dia da reunião para apreciação do voto do plenário. Então, é só a título de esclarecimento mesmo. O vereador Quebinha já apresentou as explicações dele pela ausência na reunião passada, já deixou devidamente oficializado aqui, e agora a gente está dando sequência ao procedimento de votação dos balancetes, e tudo seguindo o regimento da casa e seguindo orientações do jurídico que está trabalhando juntamente com a comissão e com os pares dessa casa. Então, presidente, eu já te encaminhei os pareceres da relatora Ana Maria e já estão à disposição. Agora falta aguardar a convocação do vogal Quebinha para estar ouvindo os outros que é do interesse da comissão. Então, eu me despeço aqui, parabenizando todos os secretários e a todos os funcionários da saúde e parabenizando a comissão e a essa casa pelos trabalhos que vem desenvolvendo ao decorrer desses anos. Bom dia. A palavra continua franca, os senhores vereadores. Com a palavra, vereador Leopoldo. Senhor presidente, nobres pares, ouvintes da Formata FM, internautas presentes aqui no plenário, senhor superintendente de Edemias Glauber, estava aqui online a secretária de saúde, Ciene, e a Michele representando ali o trabalho contra o Covid. E também cumprimento a doutora Auriane Patrícia, minha amiga, doutora Thelma, que estava aqui, e cumprimentando a doutora Thelma, que ela leve um abraço a meu amigo, irmão, colega de muito trabalho, Éder. Senhor presidente, foi falado muito aqui em relação à parte da saúde, que houve alguns questionamentos, e depois também ficarão outros, porque a verdade, algumas coisas não ficou entendida, mas terá outras sessões para que, se assim achar necessário, para também que explique. O superintendente Glauber mostrou aqui alguns slides e eu observei que dentro do nosso município, conforme o número dele ali, tem 7.627 imóveis. E ele também diz que parece que está desatualizado. Mas foi visitado 8.324 imóveis, então deve ser por isso a desatualização. Mas também disse que 80% disso que foi visitado, né? Então, às vezes, deve ter algum que foi repetido, alguma coisa assim, pode ter. Então, fica aí a explicação e eu acho que algumas pessoas também naquela hora não entenderam. Parabenizar o pessoal da Edemias, em nome da Daniela, do Leonardo, da Serenita, e assim parabenizo a todos. E lembrar, superintendente, você falou aqui do projeto de lei, onde você não entendeu porque que foi rejeitado, e aí também te respondo. Primeiro, é importante, quando o projeto vem de vocês, você está aqui participar, para você saber o que realmente aconteceu. Segundo, é importante você entender que essa Casa de Leis, e principalmente nesse período do Covid, a gente está tentando ao máximo minimizar qualquer multa, qualquer aumento de taxa, qualquer coisa que venha tarifar ainda mais o cidadão. Eu sei que os problemas acontecem, eu sou um dos que cobram muito, então, assim, é importante observar isso. Aqui a gente está para fazer um trabalho sério e, por isso, naquele momento, não achamos necessário. E ainda, faltou você defender e lembrar da classe, e não falou também para nós, porque nós aprovamos aqui, inclusive, para a classe, um projeto de lei legislativo autorizando o 14º salário. Então, a gente também preocupa com a classe. E por isso lembro e vejo, inclusive, a Daniela, às vezes dentro dos bueiros, com a equipe lá que você falou, e a gente é um dos que briga e muito pela classe e pela categoria. Então, assim, fica aí, espero que tenha ficado entendido e também a minha explicação. E, já que estamos terminando o mês de agosto, senhor presidente, também não posso deixar de lembrar da minha família, da minha esposa amada, Girlene, meus filhos, Benjamin, Miguel e John, que sempre está nos ouvindo.
Essa sessão foi uma sessão bem complicada e tenho certeza que até o final do ano, por conta da política, e aí acaba que os interesses afloram, e aqueles que não entendem os interesses, eles acabam puxando por um lado e para outro. Ontem, inclusive, teve um debate aqui em relação a trabalhar hoje ou não. Eu estou aqui trabalhando, estou aqui, presente, estamos aqui fazendo serviço. Essa é a nossa função. Então, aqueles que às vezes querem deixar para outro dia, arrumam os motivos, então vem e explica isso. Mas eu estou fazendo o meu serviço. Se precisar, reunirei, inclusive, em qualquer hora e qualquer momento. Nós já fizemos isso, já fizemos extraordinárias, já nos reunimos depois do final de dezembro, do dia 20, que é o recesso legislativo, o mês de julho, quando ainda havia recesso legislativo, e nós abolimos o recesso legislativo de julho, inclusive, e também mais reunimos. Então, esse é o nosso serviço. Aquelas pessoas que estão pensando agora só na política, às vezes não entendem isso, mas estamos aqui para fazer o serviço. Eu não vou me furtar e correr do meu trabalho. Então fica aí a lembrança e o meu abraço a todos e fique com Deus. A palavra continua franca com os senhores vereadores. Com a palavra a vereadora Ana Maria. Bom dia, senhor presidente, nobres colegas, comunidade de São Simão, Itaguaçu. Um bom dia especial aos colaboradores da saúde que estiveram presentes conosco. Eu me levantei, senhor presidente, para agradecer a todos eles, os gestores das pastas da saúde, a qual enviei o ofício e vieram fazer suas explicações. Quero parabenizá-los. Eles ficaram muito bem, parabéns, Glauber, na sua pessoa, cumprimento a todos eles e levo meus parabéns. Né? As pessoas, às vezes, não entenderam o requerimento de pedido quanto ao caos que está na saúde. Eu visitei as UBS, visitei o hospital. A todos os profissionais que vieram falar comigo, não sabia me explicar. Então, foi por isso que eu pensei em destinar o ofício a vocês, para que vocês viessem a essa casa de lei explicar à comunidade, para a população entender um pouco do serviço. Né? Foi esse o objetivo desse ofício. Vocês vieram, eu agradeço, concluíram, explicaram muito bem, parabéns. Deixo um abraço, um parabéns especial a todos os agentes de saúde, agentes de endemias, a qual eu respeito muito. Eu comecei na saúde nessa área, a qual eu amava muito o trabalho que fazia, eu sei a seriedade e o respeito que a comunidade de São Simão tem a eles. Eu quero ainda aproveitar e deixar aqui os parabéns a uma pessoa que ontem nos apresentou o Bem-Estar Pronto, a primeira-dama do município, doutora Adriana Floriano, um muito bom gosto, uma obra de uma estrutura formidável que vai qualificar pessoas que estão a fim de um trabalho diferente, de sair qualificado para o campo de trabalho. Deixo os parabéns à administração por ter dado total apoio, por ter realizado essa obra. E uma obra de tão grandeza que dali vai sair vários profissionais. Parabéns, doutora Adriana, parabéns à administração. Deixo aqui um bom dia a todos, espero que a população tenha entendido o ofício a qual veio ser explicado. Bom dia, muito obrigada. A palavra continua franca aos senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Jandeis Vilarim. Bom dia, senhor presidente, nobres colegas. É muito importante quando se fala e trata de assunto de saúde, e eu tenho acompanhado bastante as campanhas realizadas no Brasil inteiro, na maioria dos municípios, e que eu gostaria de falar um pouco dela, até para a gente estar ter consciência e estar repassando isso para quem no momento está precisando.
Esse mês de agosto tem uma campanha muito importante acontecendo, que é o Agosto Dourado. É a campanha para conscientizar sobre a necessidade da amamentação exclusiva de, no mínimo, 6 meses. Eu acho muito importante isso, principalmente porque a gente, como mulher, eu já fui mãe, né, de primeira viagem, eu sei que não é fácil a primeira amamentação, mas a mãe, ela merece todos os cuidados, todas as informações necessárias, porque o alimento materno é a maior vacina contra todas as doenças que um bebê pode receber e também o carinho materno que ela repassa na hora da amamentação. Então, fica aí o meu recado e que quem puder estar repassando e que leve essa campanha para frente, né, faça ela aflorar mais e fazer valer. Muitas mães, às vezes, ficam até aguardando informações, ajuda, e às vezes há uma deficiência nessa parte. Uma outra campanha muito importante também, porque eu já falei que eu levanto a bandeira, né, das mulheres, é o Agosto Lilás. A violência contra a mulher não tem desculpas, tem consequências. Então, a gente pede que também seja uma campanha mais destacada, né? As mulheres merecem respeito, começando dentro de casa, principalmente agora, por esse momento que existe esse isolamento, que ele ainda não acabou. Então, deve olhar com muito carinho para esse lado. Eu já até solicitei, através de requerimento, um centro de atendimento à atenção da mulher. Seria muito importante, o município merece isso. Nós, mulheres, merecemos essa atenção e esse carinho. Vamos aguardar, uma hora eu creio que isso pode se concretizar. E, vereador Quebinha, eu quero te agradecer pelo projeto colocado em pauta hoje, agradecer porque isso é uma valorização ao profissional que são os professores. Faço parte dessa classe, achei muito válido, nem quis pedir coautoria, porque eu acho que o mérito é todo seu, principalmente pela iniciativa ter sido sua. Muito obrigada, eu te agradeço e agradeço em nome de toda a classe. E tenham todos um bom final de semana, não esqueçam de tomar suas precauções, porque a pandemia ainda não acabou, nós temos que ter precauções. E eu quero justificar aqui também, às vezes as pessoas tentam disseminar coisas erradas a respeito da nossa pessoa. Eu tenho as minhas precauções de sair de casa, principalmente não estar aí participando na Câmara das Sessões, porque nós estaremos aí em mais de 10 pessoas juntas aí, né? Então, aonde há aglomeração, eu não estou participando, eu não estou indo, estou na rua, sim, tomando todas as precauções, porém, eu tenho um motivo muito justo por isso. Eu estou com uma gestante que está próxima agora, né? Eu vou ser vovó, estou muito feliz e eu que irei cuidar dessa gestante após o nascimento, então eu tenho que tomar todas as precauções, porque eu quero uma criança saudável e quero a minha filha saudável. Está aí um dos motivos. As visitas que eu tenho feito, eu estou explicando. As aulas estão sendo online, já justamente para poder nos resguardar. Então, eu acho mais do que justo eu tomar essas precauções. Eu justifico o porquê de estar em casa fazendo videoconferência nas sessões da Câmara. Às vezes as pessoas disseminam de forma errada, fala de isolamento, que a gente se isola. Não, eu não me isolei, eu estou na rua, estou indo aonde tem me chamado, porém, não estou indo em lugares que há aglomeração, justamente para me precaver. E cuidar da minha família, que no momento nós estamos aí para receber um novo membro, se Deus quiser, com muita saúde e com muita alegria para todos nós, o maior presente de 2020. Então, fica um abraço a todos vocês, um excelente final de semana e continuamos a nossa luta, nós não paramos. Fiquem com Deus. A palavra continua franca aos senhores vereadores. Só justificando aqui a ausência da doutora Cristiane hoje,
Pela informação que temos, com motivo de saúde, hoje ela não pôde estar participando da reunião por videoconferência. A nossa estima as melhores para a senhora, doutora. A palavra continua franca aos senhores vereadores. Bom, mais uma vez, uma semana de muito trabalho e de muita responsabilidade de todos os vereadores, qual nós conduzimos da melhor forma possível, e dizer que hoje foi um dia muito gratificante para nós. Encerramos a sessão, né, na sexta-feira, com 3 palestras muito importantes que tivemos aqui hoje, no qual eu aproveito até para estar agradecendo aqui a secretária de Saúde, Liciane, que tem feito, como os outros gestores também, daquela pasta, tem feito da saúde de São Simão uma das melhores saúdes do nosso país. Eu deixo aqui o meu agradecimento à pessoa dela, a Michele, né, que como coordenadora de Vigilância e Epidemiologia, vem enfrentando uma dificuldade grande aí com esse problema do coronavírus, mas tem demonstrado muita garra, muita responsabilidade e levado a coisa com muita credibilidade, como ela sempre fez. E o Glauber, né, que transmitiu para nós aqui, Glauber, a gente agradece para você. A gente sabe da importância, igual foi falado mesmo para o vereador Leopoldo, a gente sabe da importância que é de vocês para a nossa comunidade, o trabalho que vocês representam para a nossa comunidade. Eu tenho um carinho especial, principalmente o pessoal que presta esse serviço de vigilância, assim, entendeu? A gente tem um carinho muito especial. E também, como a Ana já disse, talvez passou batido, ontem nós tivemos, né, a inauguração do CREAS, que é o Centro Social de Conferência Especializada de Assistência Social, juntamente com o CEMUDES, que até deixo aqui a oportunidade e convido a comunidade de São Simão para estar visitando o CREAS e para eles verem a importância da obra, mais uma obra que o Poder Executivo entrega para a nossa comunidade, junto com demais obras, igual foi o caso da rodoviária, e no qual eu agradeço imensamente a primeira-dama, que ali teve o dedo dela, né, totalmente o dedo dela para fazer aquela belíssima obra ali. Parabéns, Adriana, parabéns, primeira-dama, pelo seu trabalho. E não poderia deixar de falar também a comunidade de Itaguaçu, que deve ser a partir da semana que vem, a partir de segunda-feira, os trabalhos do recapeamento de Itaguaçu, tanto o recapeamento de Itaguaçu, como algumas ruas que com certeza vão ter que, talvez até fazer de novo, tanto o recapeamento, como também já a colocação de lâmpadas de LED na avenida, igual está sendo feito aqui em São Simão, vai ser começada as obras em Itaguaçu, né? No qual eu agradeço demais aquela comunidade lá, a comunidade que eu respeito e tenho um maior carinho por ela. Agradeço o pessoal da Subcâmara, a pessoa da Marilza, da Amanda, né, do Ari, do Tonho, o pessoal dos funcionários da Câmara aqui de São Simão, que eu tenho o maior afeto com ele, a pessoa da Carla, né, que é a nossa secretária, que está 24 horas, né, cara? Vive isso aqui, né? Um pouco mais de 24 horas. Eu só tenho a agradecer, nada mais havendo a ser tratado, agradecendo a presença de todos, encerrar todos para a próxima reunião a partir do mês de setembro.